Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer para ajudar o canal a ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força aí, beleza? Segue o Vascaíno do Cerrado lá no Face, tá? Galera, tô botando aqui na descrição o link, só clicava lá, mais de 100 pessoas se inscreveram aí de anteontem para hoje. Então, vai lá, dá uma força, se inscreve se você ainda tem o tal do Facebook, tá bom? Olha, o Leandrinho está de volta, tá? Está de volta aos treinos, ainda há uma expectativa com relação a uma possível venda dele na janela, até para o time que ele estava, o Shabab. Não está descartada essa negociação, mas por enquanto, se não sair essa negociação, ou enquanto não sai essa negociação, ele vai estar treinando, vai estar à disposição para o técnico Fernando Diniz utilizar, tá? O Vasco passa a ter 4 laterais esquerdos. Se juntar os 4, será que dá um legal? O Piton, o contestado Piton, que é o titular absoluto, esse é o jogador, é um dos jogadores que mais joga pelo Vasco, primeiro é o Léo Jardim, depois é o lateral, o Piton. O Piton, que defensivamente é um horror. O Vitor Luiz, que no campeonato estadual, jogando com o time alternativo, foi horrível também. O Leandrinho, esse que a gente deposita uma esperança, acho que vai entregar mais intensidade, um jogador que consegue entregar ofensivamente e defensivamente. Podia ser legal testar o Leandrinho para dar mais fôlego para esse time, né? Para dar mais proteção defensiva. E o Riquelme, jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz testou ele em alguns treinos no meio de campo, mas vai ficando até ou emprestar de novo, ou encerrar o contrato. Enfim, o Riquelme também fica como uma 4ª opção nessa lateral esquerda do Vasco da Gama. Olha, o Coutinho segue treinando. Lembra aquela notícia lá da Rádio Tupi que ele rescindiu o contrato com a Aston Villa? Pois é uma meia-verdade. Aliás, ela não é verdade, porque ele não rescindiu. Encaminhou essa rescisão, falta só assinar? Beleza, mas não rescindiu, tá? Então, mas tá tudo certo, o Coutinho vai rescindir o contrato com a Aston Villa. Agora, ele não tem contrato com o Vasco. Como é que fica essa situação? Falei aqui, ele não pode continuar trabalhando no Vasco. Aí ele voltou a treinar no Vasco com a autorização do Aston Villa. O Aston Villa deu sinal verde, pode treinar, pode continuar trabalhando aí. É sinal de que ele realmente vai se desvincular do time inglês, devem estar entrando num consenso ali com relação à grana. E aí o Coutinho vai assinar com o Vasco, vai usar a camisa 10 do Vasco, vai passar a usar a camisa 10 do Vasco da Gama. Logo vai ser anunciada essa renovação de contrato do Felipe Coutinho. E sobre a contratação do volante lá, o Thiago Mendes, né, que é o único que se fala que está próximo de um acerto, de todas as especulações, é o volante Thiago Mendes. Eu vi um influenciador, um canal, que é o canal Central do São Paulo, o cara estava revoltado porque o São Paulo não conseguiu contratar esse volante. Tem vascaíno aí que questiona, porque ele tem um histórico de lesão, mas ele estava jogando. E aí, esse influenciador de São Paulo ficou revoltado, porque assim, estão perdendo contratação até para o Vasco. Não, tanto que diminui o Vasco, né? É foda. Vou deixar aí para você ver. A coisa tá tão feia no São Paulo, o Júlio Casares ele é tão ruim como negociador, que o Thiago Mendes, que era um volante que poderia vir pro São Paulo de forma gratuita, simplesmente agora já quer assinar com o Vasco, não quer mais assinar com o São Paulo. Olha que loucura, um jogador que a gente tá negociando há 2 anos para ele poder vir, ele queria vir pro São Paulo Futebol Clube, o São Paulo tentou a contratação por empréstimo, a qual o Rayan não quis liberar. Beleza, a esposa do cara quer morar em São Paulo, quer voltar ali para que o jogador volte pro São Paulo Futebol Clube e simplesmente o Júlio Casares não consegue negociar uma ida dele pro São Paulo. Cara, o que estão arrumando com o meu São Paulo Futebol Clube? Simplesmente estão acabando com o clube. Nós tá perdendo uma queda de braço pro Vasco. Com todo respeito ao Vasco da Gama, que é um grande clube, um clube histórico, mas mesmo assim, como assim um cara que tava acertando com o São Paulo há um mês atrás, agora já quer ir pro Vasco? O que tá acontecendo? Queria oportunidade de mercado. Isso aqui não é uma oportunidade de mercado. O Thiago Mendes não é uma oportunidade de mercado.
o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. Isso aqui é uma oportunidade. Se o Júlio Casares queria uma oportunidade de trazer um volante, é que o Thiago Mendes. Bom jogador. Oh, é brincadeira o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. O cara vai assinar com o Vasco, mano. Com o Vasco. Bom, sabe aquela carta de introdução do presidente Pedrinho, fazendo questionamentos sobre adiantamento de dinheiro feito pela gestão Salgado, e a empresa que presta serviços, o que prestou serviços para o plano de sócio estatutário, e o Pedrinho afirmou que houve desvio de dinheiro. Depois o Vasco solta uma nota também, dizendo que não é tipo assim, mudando o termo para inadimplência. Foi uma inadimplência, eles deixaram de repassar esse dinheiro. O Jorge Salgado se posicionou a respeito dessa situação. Eu vou ler aqui o que o Jorge Salgado publicou. Vamos lá. Com relação às menções feitas à gestão Jorge Salgado nas cartas do presidente do CRVG e da administração do Clube de Regatas Vasco da Gama, relativas à contratação de empresa para gerir o programa de sócio estatutário que integram o balanço de 2024 publicado ontem, temos os seguintes esclarecimentos. Vamos lá. Primeiro, de fato, o Vasco SAF, por decisão de um sócio controlador, a 777, né, decidiu que o Clube de Regatas Vasco da Gama não poderia manter o programa de sócio estatutário na mesma empresa que também fazia a gestão do programa de sócio torcedor, a FENG, que era quem administrava os programas disso, que voltou a administrar, inclusive, tá? O que era desejo do CRVG, quer dizer, o Salgado disse que eles queriam manter a FENG, mas o Josh do Pó, pediu para tirar, que ele queria desvincular, ele queria uma empresa separada para tratar do plano de sócio estatutário, que a grana era para a SAF. Entregaram tudo, cara, entregaram o Vasco de bandeja para um ex-traficante, para uma quadrilha, enfim, vamos lá. Essa situação obrigou a diretoria administrativa a abrir um processo, porque quando eu falo assim, entregaram tudo, entregaram royalties, entregaram, até a Vasco TV passou a pertencer a eles, entregaram sites, entregaram plano de sócio estatutário, era grana para a SAF, tudo passou para a SAF. Mas vamos continuar aqui. Até aquele mecanismo de solidariedade, que é quando você vendeu jogadores há muito tempo, essa grana ia para eles também. Essa situação obrigou a diretoria administrativa a abrir um processo seletivo para a contratação de novas empresas para operar o programa, em um escopo de trabalho bem menor que o anterior. A Futebol Card e a Imple foram consultadas para administrar o programa dos sócios estatutários e decidiram por julgar que a operação seria pequena para o poste dessas empresas, por não administrar. Após consulta a 3 fornecedores, foi escolhida a empresa que apresentou as melhores condições. Vamos lá, deixa eu ver aqui, seguindo aqui a resposta do Jorge Salgado. No período em que estivemos à frente da gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama, os repasses das receitas do programa de sócio estatutário foram feitos normalmente ao clube. A afirmação na carta do presidente de que a empresa contratada pela diretoria de Jorge Salgado, abre aspas, desviou 200 mil dos valores arrecadados na mensalidade dos sócios, fecha aspas, gerou algumas dúvidas que precisavam ser sanadas. Porém, os fatos foram melhor esclarecidos na própria carta da administração do Clube de Regatas Vasco da Gama, que textualmente afirma que, abre aspas, no terceiro trimestre fomos surpreendidos pela inadimplência da empresa prestadora de serviço do programa de sócios estatutários, que deixou de repassar ao clube aproximadamente 220 mil referente a pagamento de mensalidade de sócios, fecha aspas. Ou seja, segundo a administração do CRVG, trata-se de um caso de inadimplemento. Não é, então, um desvio, não deixar de pagar. Essa porra tá travando de novo. Tem que ver o que tá acontecendo com essa câmera. Tá travando de novo. Enfim. Aí, para finalizar, não temos conhecimento acerca dos motivos que levaram ao referido repasse não ter sido realizado. Porém, se houve descumprimento de contrato ou dolo aos interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, apoiamos integralmente
as providências tomadas pela atual gestão para buscar devido ressarcimento ao CRVG em todas as esferas. Tá aí, então, o Jorge Salgado que falou sobre essa situação. Agora eu vou ler uma outra publicação que é do Levenciano. O Levenciano voltou a falar sobre o Vasco da Gama, ele que está sumido, inclusive eu convidei ele para vir em live aqui, está convidado. Assim como eu trago o Frias, o Marcelo Borges, todos os candidatos aí que representam a oposição. O canal está sempre aberto, tá, para esses candidatos. Quem quiser vir, só falar comigo que a gente vai conversar. Aqui não tem esse papo, não. O Levenciano fez uma publicação falando sobre o sucesso dos clubes que estão jogando na Copa do Mundo, lembrando que são associativos e convidando os torcedores a uma reflexão. Vamos lá. 2 clubes brasileiros estão entre os 8 melhores da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. O Palmeiras, que já foi rebaixado para a segunda divisão em 2002 e 2012, o Fluminense, que foi rebaixado para a terceira divisão em 1998. Ou seja, esses clubes já conheceram o fundo do poço. E o fato de estarem hoje brilhando permite acreditar que todo clube pode se recuperar. Torna possível também a análise e a reflexão sobre 2 modelos de gestão distintos de clubes associativos que não constituíram SAF. No caso do Palmeiras, o investimento se deu inicialmente por dívida, não por capital, seguido de uma parceria comercial com o patrocinador Massa, que aí é a da Leila Pereira, né? A Crefisa, repetindo o passo anteriormente seguido de uma outra parceria. Já o Fluminense optou por uma solução mais improvável, aquela que muitos não acreditam que possa funcionar. Um presidente comprometido com resultados, contratações certeiras, incluindo ex-ídolos, que é recuperação de jogadores, né? No caso do Ganso, né? Incluindo ex-ídolos e boas promessas e investimento na base, matando um leão a cada dia. O que há de comum nesses 2 modelos de gestão? A pergunta: o fato de ambos terem contado com soluções caseiras e internas encontradas na própria comunidade relacionada a que estava inserido. É a única solução? Pergunta. Claro que não. Até porque nenhuma solução é única. Aí tá aí para pensar, fecha aspas aí para o texto do Levenciano. Eu fiz uma publicação lá aqui nos shorts, nos vídeos curtos, falando da situação do Fluminense. O Fluminense, há semanas atrás, ou meses atrás, estava discutindo uma venda da SAF no Conselho Deliberativo. O pau estava comendo lá no Conselho Deliberativo do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense tem uma dívida de quase 900 milhões de reais. E quando foram levantar um valor para a venda da SAF do Fluminense, o BTG Pactual, ele calculou essa possibilidade de venda da totalidade das ações, totalidade não, 90% das ações, porque 10% não pode por força de lei, tem que permanecer com o associativo para manter tradição, escudo, bandeira, nome, enfim. Então é 90%. Eles calcularam essa venda desse 90% da SAF do Fluminense em 850 milhões, só que era um negócio que ia entrar cerca de 270 milhões, era a grana que ia dar de aporte, ponte, né, inicial, para depois o resto ser parcelado, fiado ao longo dos anos. Esse é o modelo de compra de SAF no Brasil. E aí o Fluminense com a corda no pescoço, com uma dívida de 900 milhões, muita dívida no curto prazo, um ano terrível como teve o ano passado, que não conseguiu chegar na Libertadores, que quase caiu para a segunda divisão, que fez investimento em muitos jogadores, que tem dívida para pagar, com uma dívida de curto e médio prazo, correu para poder fazer um negócio, para tentar passar uma SAF. Agora o Fluminense só passa uma SAF se ele quiser. O Fluminense já arrecadou na Copa do Mundo de Clubes, 220 milhões de reais. Se o Fluminense ganhar os 2 jogos, o Fluminense está a 2 jogos de resolver o seu problema financeiro. 2 jogos. Se ele ganha agora que ele vai pegar o Al Hilal, difícil esse Al Hilal aí, o Sheik lá disse que deu teve gente falando 5 milhões de euros, mas não, é cerca de 5 milhões de reais, de 5 a 6 milhões de reais de prêmio para cada jogador por causa da vitória em cima a eliminação do City ontem. Imagina quanto que ele vai dar para passar para a próxima fase.
Então, se o Fluminense passa, o Fluminense está dois jogos da sua independência financeira. Se ele passa do Al Hilal e se ele passa do Palmeiras ou do Chelsea e vai à final, somados a premiação para chegar a uma final, para ser vice-campeão, não estou nem contando campeão, é 501 milhões de reais. 501 milhões de reais no bolso, aí dizem que tem lá um percentual que é do tio Sam, né? Impostos. Se falarem em cerca de 30% fica nos Estados Unidos, que é um absurdo, né? Mas mesmo tirando esse percentual, você mata a dívida do curto prazo, você negocia com os credores, você consegue resolver o seu problema, a sua dívida e andar, cara. Você consegue respirar, montar time competitivo e aí, sendo associativo, a solução chegou como associativo, de um clube que não tem o potencial, e me desculpe quem torce para o Fluminense, que não tem o potencial de receita que tem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama faturou agora, está se gabando de ter faturado 400 e alguns milhões de reais, que é o maior faturamento histórico, 490 milhões de reais, né? O Fluminense faturou, acho que 600 milhões, cerca de mais de 600 milhões. Para o ano que vem, com essa Mundial de Clubes, o Fluminense vai ter faturado fácil na casa do 1 bilhão de reais. Então, assim, o Fluminense com muito menos capacidade comercial, de marketing, de negócio, só montou time competitivo, foi eficaz, conseguiu uma Libertadores que abriu as portas para o Fluminense e mesmo fazendo um ano tão ruim, conseguiu aí se manter vivo, né? Então, é como o Levin falou aí no Instagram, o Fluminense se resolveu. Ele resolveu as coisas internamente, com vontade, com um bom gestor, com boas contratações e mantendo o time competitivo. Só isso que fizeram no Fluminense, sem desespero, sem influenciador vendendo aí a alma pro diabo, dizendo que o Vasco tem que ser entregue para qualquer um na esquina, que eu ouvi influenciador fazendo isso quando o Vasco tinha que ser vendido para 777, né? Se a gente tivesse essa gestão competente, pessoas responsáveis e honestas dentro do Vasco, talvez a gente estaria numa situação muito, mas muito melhor. Fica aí a reflexão, deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.